Olá, seja muito bem-vindo, aluno FACEAR, você que está acompanhando as nossas aulas de sistemas operacionais. Na aula de hoje, o nosso assunto é o gerenciamento de hardware. Já falamos um pouco sobre isso anteriormente nas outras possibilidades de gerenciamento através dos sistemas operacionais, em que o usuário ele tem a possibilidade de gerenciar várias áreas do computador através do software, comandando ações e a forma com que a performance do hardware vai estar agindo. Neste momento, então, vamos dar início. Esse é o nosso slide inicial, em que apresenta a você o tema da aula, sendo sistemas operacionais, com foco no gerenciamento de hardware. Lembrando mais uma vez, pessoal, todas as nossas aulas, os nossos slides estão disponíveis para vocês consultarem a qualquer momento. Você pode estar acessando o material da disciplina, assim como o material complementar, ok? Então, além do material complementar que vocês têm na biblioteca da Pearson, que normalmente eu indico os livros da Pearson para vocês estarem consultando, eu também coloco artigos, eu coloco sites, portais, artigos científicos atuais que você pode também estar acessando para ter uma noção geral também pela voz de outros autores, de outros profissionais da área de TI, certo? Então, lembrem-se, sempre vocês podem estar acessando as referências bibliográficas para estar encontrando material de apoio complementar para que você obtenha mais conhecimento sobre os assuntos desejados, tá ok? Então vamos lá, gente. O primeiro slide aqui que a gente vai tratar sobre gerenciamento de hardware, eu peguei uma fala do Oliveira, tá? O autor Oliveira, 2020, ele afirma que um sistema operacional ele é formado por várias rotinas, tá? Essas rotinas são denominadas conjunto, tá? Que compõem o sistema através do núcleo, que também é chamado de kernel. O kernel possui variadas funcionalidades, tá? Eu sempre deixo em negrito, gente, aquilo que é muito importante você frisar. Então, o que é importante aqui na afirmativa do Oliveira? Que o sistema operacional ele tem várias rotinas, e esse conjunto de rotinas é denominado núcleo do sistema, ou kernel, que possui várias funcionalidades. Dentre elas, tá? Eu coloquei aqui o tratamento de interrupções e exceções, tá? E abaixo eu marquei em negrito 3 delas que vêm a calhar com o tema da nossa aula de hoje, tá? Então aqui, ó, gerenciamento de memória, de dispositivos e de processador, tá? Essas outras possibilidades de gerenciamento também são muito importantes, como criação e eliminação de processos e threads, sincronização e comunicação entre os processos e threads, escalonamento e controle dos processos e threads, além do suporte a redes locais e distribuídas, contabilização do uso do sistema e auditoria e segurança do sistema. Todas são muito importantes, mas como o foco da nossa aula de hoje está em gerenciamento de hardware, então nós vamos tratar especificamente desses assuntos que envolvem o gerenciamento da memória RAM do computador, do equipamento, gerenciamento de dispositivos, como que a gente acessa tudo isso, e gerenciamento do processador, tá ok? Porque quando a gente acessa esse tipo de gerenciamento de hardware, nós conseguimos controlar o que nós queremos de desempenho da máquina e para que nós queremos esse tipo de desempenho da máquina, tá? Então, o foco da nossa aula vai ser voltado a esse fim, tá? Liberação de potência de memória, gerenciamento de dispositivos para saber se tudo está funcionando corretamente, se todos os drivers estão instalados corretamente, se não há nenhum problema com o dispositivo, se os drivers estão desatualizados ou se não há nenhum driver instalado e por isso que pode estar com algum problema, o dispositivo não está funcionando, tá? Então vamos lá. Aqui temos uma imagem que ela retrata bem o que acontece quando a gente tem a questão do gerenciamento
das ações do usuário para que elas venham acionar o hardware, tá? Então o usuário ele vai ter o contato com o software através do sistema operacional, através das suas ferramentas de sistema, tá? E também das suas opções avançadas, permitindo então que o sistema operacional acione o hardware, tá? Então não adianta, gente, aquela história, não adianta eu ter um hardware excelente se eu estou com um problema de funcionamento e eu vou ver, na verdade, esse problema é a falta de um driver ou um driver desatualizado, tá? Ou um driver incompatível com o sistema operacional, instalado um driver incorreto para o dispositivo. Então, tudo isso pode interferir fazendo com que não funcione ou funcione de forma inadequada o hardware. Isso também ocorre com software, tá, pessoal? Às vezes a pessoa baixa lá um software para o computador e este software não está funcionando, ou ele funciona um pouco e trava, ou ele funciona um pouco e desliga. Então, muitas vezes é necessário verificar se este software ele não é para uma versão anterior do Windows, por exemplo, né? Vamos dizer que a pessoa baixou um software que ele foi desenvolvido especificamente para a versão do Windows 7 até o 8. A pessoa está usando o Windows 10, muito provavelmente ele não vai funcionar ou vai ter algum problema no funcionamento. Mesmo que você libere a questão da compatibilidade com outros softwares, né, com sistemas operacionais mais avançados, ainda assim há uma grande possibilidade de dar problema na execução deste software, desse aplicativo. O mesmo acontece se você for baixar um driver, por exemplo, do Windows 32 bits e colocar ele no Windows 64 bits. Independente do Windows que for, há uma grande possibilidade de não funcionar, exceto quando o mesmo driver é utilizado, né, e disponibilizado pelo fabricante tanto para o Windows 32 bits quanto para o Windows 64 bits, o que é muito difícil, né? Normalmente você vai no site do fabricante, qualquer tipo de dispositivo de hardware, você vai encontrar as duas possibilidades ali, software para 32 bits, o driver, né, e o driver para 64 bits. Mesmo hoje, a maioria dos computadores sendo computadores que já vêm com Windows OEM, né, Windows pré-instalado na máquina ali, que ele vem incorporado junto com o hardware, sendo as máquinas já superiores a 4 GB, mesmo assim os fabricantes ainda disponibilizam a maioria dos seus softwares em 32 bits também, tá? Vamos avançar então, pessoal. O sistema gerencial, então, para estruturação em que nós vamos acessar o hardware, né, nós podemos obter isso através da questão gestora, né? Então, gestor é a pessoa responsável para atribuir permissões, por exemplo, numa rede, permissões de acesso, permissões para quem imprime, quem acessa a internet, quem não acessa, o que acessa na internet, o que não acessa, né? Quem pode imprimir, quem não pode imprimir, quem pode acessar determinadas pastas, quem não pode, isso em termos de acesso, tá? Mas quando eu falo de hardware, o gestor, né, ou o administrador das máquinas, administrador gerente de TI, normalmente conhecido com este nome, tá? É quem vai atuar nessa parte de configuração avançada dos equipamentos, tá? Então, neste slide nós vamos falar sobre sistema operacional e gerenciamento estruturado. Com o gerenciamento de hardware, o gestor, então, é capaz de criar um sistema para rastrear e gerenciar todos os componentes físicos. Lembre, gente, essa parte em negrito é aquela parte que é importante você gravar aí, tá? Então, o gestor é capaz de criar um sistema para rastrear e gerenciar todos os componentes físicos necessários para que as equipes deem andamento às suas atividades, seja de modo remoto ou presencial, sem afetar a produtividade dos colaboradores e o desenvolvimento do negócio. Essa afirmativa é do Tutida 2022. Tá? O que ele quer dizer, então, quando ele fala isso, que o gestor é capaz de criar um sistema para rastrear e gerenciar todos os componentes físicos? Então, na verdade, o próprio sistema operacional, nós vamos ver mais à frente nos próximos slides, ele tem a possibilidade de te demonstrar através do gerenciador de dispositivos da máquina, tá? Da função gerenciar, tudo que está instalado na máquina, seja na parte interna dele, seja por meio de slots AGP, PCI, PCI Express, né? Independente de onde estejam
instalados estas partes de hardware, tá? Esses periféricos, né? Esses equipamentos quaisquer que sejam, ou acessórios, seja via porta USB, né? Independente de por onde for, tá? Ou saída externa de monitor, projetor, seja lá o que for, ele vai identificar, o sistema operacional vai identificar isso, e ele vai dizer se está instalado, se não está instalado, se tem driver, se não tem, se o driver está desatualizado, se precisa fazer alguma coisa, tá? Ele vai oferecer informações sobre ele. Você também pode acessar a parte de propriedades e tá observando isso mais a fundo, inclusive na parte avançada. Nós vamos ver algumas situações aqui, tá? Então, muito importante essa questão de gerenciamento estruturado, tá? E essa questão que ele fala do modo remoto é que tem muitas ferramentas hoje, inclusive dentro do próprio Windows, em que você pode fazer liberação e alguém que não está presente no local pode estar acessando a máquina para estar fazendo uma verificação. Isso também pode ser feito de forma automática, de forma programada, tá? Então vamos lá. Seguindo então, pessoal. Então, estruturas de sistemas operacionais. Nesse sentido, surge o ato então de programar a manutenção dos dispositivos, servidores, roteadores, impressoras e até mesmo sistemas de videoconferência e telefonia. Essencial, só assim você, gestor, evita que um setor inteiro possa parar de trabalhar porque algum dispositivo não funcionou ou não foi instalado corretamente. Então, para todos que buscam trabalhar nesta área de tecnologia da informação, é muito importante a questão de planejamento, tá, e programação de manutenção do hardware, do software, né? Tudo isso de forma conjunta. Muitas coisas a gente consegue fazer programando elas através das agendas de ações no sistema operacional, e outras elas devem realmente ser feitas de forma ali em que o usuário ou a pessoa que vai fazer esta manutenção venha estar realizando ações no próprio hardware, como por exemplo limpeza, né? Limpeza é muito importante. Isso nós temos que ter a ciência de que uma manutenção preventiva na máquina, como a limpeza dos coolers, por exemplo, né, pasta térmica, tudo isso evita com que, por exemplo, um processador possa ter algum problema, a placa-mãe possa superaquecer com o processador ali, muito problema pode ser evitado. Também verificar como está o desempenho, né, do cooler que ventila o processador, assim como a fonte de alimentação. São várias coisas, né? Você pode inclusive estar vendo através de controladores do sistema operacional, da própria BIOS também, como que está a temperatura do processador. Tudo isso pode ser ajustado. Você pode estar vendo também como está o funcionamento dos teus itens de hardware, assim como testes de memória RAM, tá? Então é muito importante que nós venhamos a ter uma atenção focada com esta parte de programação de manutenção de dispositivos, tá? Da parte de hardware. Isso tudo entra dentro da parte de estrutura dos sistemas operacionais. Então essa parte que está em negrito é muito importante que o aluno venha a gravar, a entender e, quando for atuar de forma prática, não esquecer que é algo de suma importância para ser feito de forma programada e constante, tá, gente? Tudo bem? Então vamos avançando. Gerenciamento de equipamentos, tá? Então, a parte de gerenciamento de equipamentos, nós temos especificamente, aqui neste slide, estamos abordando alguns equipamentos como os computadores, tá? Mas isso pode ser feito com qualquer hardware, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, que esses equipamentos, sejam computadores, sejam notebooks, netbooks, servidores, celulares, tablets, todos eles possuem sistemas operacionais que estão embarcados neles, tá? Então, eu tendo um hardware, eu necessito de um sistema operacional para que eu possa atuar, que eu possa interagir com este hardware através desse sistema operacional. O próprio nome dele já diz, sistema operacional, é para que através dele você tenha como operar este hardware. Então, várias ferramentas, várias possibilidades, o sistema operacional vai conferir a você
quando você estiver fazendo a sua utilização. Tá? Então, gerenciamento de equipamentos. Muitas vezes numa rede, por exemplo, você tem uma rede híbrida, né? Uma rede em que você tem diversos tipos de equipamentos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Você tem servidores, você tem computadores, você tem laptops, você tem ali os celulares, você tem os tablets, né? Os netbooks. Então, você tem uma rede híbrida. Além disso, você tem impressoras. Essas impressoras também são impressoras wireless, que estão conectadas também à rede. Então vai ter equipamento que vai ter conectado à rede por meio do cabo, né, RJ45 ali, com rede 10100 ou 10100.000, e você também vai ter equipamentos que vão estar conectados por meio da rede Wi-Fi, né, wireless, como os celulares, smartphones, os tablets, os notebooks, netbooks, né. Então, as impressoras também podem ser por meio de cabo ou por meio de acesso wireless, que é o Wi-Fi. Além disso, a gente pode ter uma outra situação híbrida, que é a situação de diferentes sistemas operacionais. Tá? Então, vamos dizer que os computadores da empresa estão todos instalados com a versão 7 do Windows. Tá? Mas os notebooks, netbooks, por serem compra mais recente, estão todos com Windows 10. Então nós temos aí uma diferença de sistemas operacionais. Tá? Depois do 7 nós tivemos o 8 e depois do 8 sim que chegou o Windows 10. Então há uma diferença de sistemas aí que pode gerar alguma incompatibilidade para algumas situações, tá? Que devem ser testadas, que devem ser analisadas, devem ser consultadas inclusive no site do fabricante sobre as questões da rede, tá? Para que seja considerada a melhor situação de se gerenciar uma rede nesse molde. Outra situação é que muitas vezes você vai estar compartilhando algo, por exemplo, uma impressora, que ela é mais antiga, mas também ainda tinha a questão wireless nela, mas ela vinha com software driver de instalação apenas para o Windows 7. Então, funcionando corretamente nos computadores, mas você quer liberar que esta impressora também trabalhe para os notebooks com Windows 10. E daí o Windows 10, por exemplo, não reconhece, não consegue instalar o driver. Então são situações que devem ser consideradas, devem ser analisadas. Tá? O ideal de uma rede é que os sistemas operacionais sejam todos iguais. Isso faz com que flua muito melhor, tá? O gerenciamento da rede, ou tudo Windows 7, ou tudo Windows 10. É claro que é muito complicado isso, porque o software, para você ter ele sempre atualizado assim, você tem que ter uma compra de licenças upgrade, por exemplo, né? A pessoa fez o upgrade para o 8, depois fez o upgrade para o 10, então aí tudo bem, já está licenciado, está tudo ok. Mas muitas vezes as empresas não têm esse recurso para estar investindo sempre nas questões de licenciamento, o que faz com que seja uma rede híbrida, uma rede com a possibilidade de sistemas mais antigos e outros mais atuais. Outra coisa também que podem ter diferentes sistemas operacionais, sistemas livre trabalhando simultaneamente com sistemas licenciados, como Linux trabalhando com Windows, né, em algumas máquinas. Então isso tudo também torna uma rede cada vez mais complexa para seu gerenciamento, o que na verdade, por meio da configuração, muitos desses probleminhas podem ser acertados, ajustados por meio de configurações específicas, o que deve ser consultado sempre no site do fabricante, que sempre tem um norte para que o gerente, para que o gestor da rede venha estar fazendo essas configurações, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ato de gerenciar um sistema operacional, tá? Então, existem softwares gerenciáveis para o funcionamento de itens importantes do computador, como os controladores e os drivers, tá? Esses controladores, gente, eu até coloquei um print aqui de uma tela, tá? O Device Manager, e nós estamos gerenciando aqui então os dispositivos conectados. Então aqui está em inglês, mas no seu computador, se você tiver o Windows na versão portuguesa, ele vai aparecer tudo bonitinho aqui para você. Gerenciador, tá, de dispositivos. Então vai aparecer o quê? Toda a parte de hardware que você tem instalado no seu computador, tudo vai aparecer aqui, tá?
desde câmera, Bluetooth, se você tem acesso biométrico, tá? As questões do áudio, você clica em cada uma das abas, ele vai abrindo as próximas opções e o tanto de a parte abaixo aqui, por exemplo, do computador, o que nós temos aqui, por exemplo, processadores, nós vamos abrir, ele vai abrir, por exemplo, se eu tenho um processador que ele tem 8 núcleos, quando eu clicar no processador, no nome dele aqui, ele vai na setinha abrir e vai me mostrar os 8 processadores, tá? Que serão todos iguais, porque é um processador com 8 núcleos, se for um octa-core, por exemplo. Então, todas as situações aqui vão estar sendo mostradas aqui ao usuário quando ele tiver permissão, né? Quando não, o administrador, então, da máquina, do equipamento, vai colocar sua senha de administrador e vai poder acessar aqui quando ela não tiver com isso aqui bloqueado. Se for dentro de uma empresa, normalmente algumas situações elas são protegidas por senha, então o usuário vai querer abrir aqui e não vai mostrar para ele porque está protegido por senha. Algumas questões de rede também são bloqueadas por senha. Alguns acessos de configuração, né, dependendo da política da empresa, estão bloqueados para a maioria dos usuários. Apenas os administradores podem acessar essas partes de configuração, como firmware, adaptadores, né, os discos rígidos, os tipos de discos e drives ópticos, por exemplo, que a máquina tem, né, por questões de segurança. Então, quando a gente clica sobre cada uma delas, existem algumas opções que a gente pode observar, tá? Então, nós temos a parte de propriedades, escaneamento, né, do hardware, desinstalar, desabilitar e fazer o update do driver. Então, você atualizar o seu driver. Muitas vezes, quando tem algum probleminha, ele aparece uma exclamação em cima ali do item, por exemplo. Vamos dizer que aqui no áudio tem um problema no áudio, tá? Ele pode aparecer que ele está desabilitado, então vai ter um X em cima, como este aqui, né? Se esse meu hardware ele está com algum problema de driver, ou o driver for instalado de forma incompleta, ou o driver não foi instalado, eu preciso atualizar ele, então sobre aquele item vai aparecer um balãozinho com uma exclamação, normalmente em amarelo. Então quando você clicar com o botão direito aqui, ele vai aparecer instalar driver, aí você clica em instalar driver, o Windows, se estiver conectado na internet, já vai fazer a ponte com a internet e ele vai ficar buscando, tá, na internet. Se ele não achar na internet, vamos dizer que você tenha lá em um local do computador que você colocou aí um pendrive ou, né, ou um outro dispositivo por meio de porta USB, você vai clicar ali em procurar, ele vai abrir a tela do computador e você vai dizer o local que você quer determinar que este driver seja localizado. Então, por meio disso, se tiver ali o driver, o próprio Windows vai instalar por aqui, ou você pode abrir dentro já direto dessa pasta e já mandar executar se você saber o nome do driver certinho que deve ser instalado. Por exemplo, esse aqui é o de baterias, tá? Então eu tenho drivers para fazer o funcionamento da bateria. Tudo precisa funcionar de forma adequada, então não é apenas eu instalar as coisas ali, eu preciso ver se tudo está funcionando, se todas as coisas estão instaladas também, a sua parte de drivers, para que o sistema operacional reconheça estes hardwares e libere a sua ação, sua atuação na máquina, tá ok? Vamos avançando. Então tá, gente, esta telinha aqui que eu peguei para vocês, eu fiz um print bacaninha também para a gente poder dar uma olhada, tá? Então ela vem falar sobre a parte de propriedades do computador, tá? Se eu estou, por exemplo, no Windows 7, como é que eu acesso isso? Você vai pegar, vai clicar com o botão direito do mouse sobre o meu computador. Então ele vai abrir esta tela, um pouco diferente dessa aqui, porque essa aqui é do Windows 10, tá? Também você pode fazer da mesma forma, ou você digita ali naquela telinha que fica no canto inferior esquerdo, que fica normalmente embaixo do computador, né? Você vai poder digitar ali, digite aqui para pesquisar. Então você vai digitar ali, computador, já vai aparecer meu computador ou este computador. Já vai aparecer na telinha, você clica em abrir, ou clica com o botão direito e vai em propriedades. Abre esta telinha para você. O que tem nesta telinha? Então, painel esquerdo primeiro, vamos falar um pouquinho, né? Tem várias possibilidades, como armazenamento, bateria, energia, assistente, notificação de ação, o som e o vídeo, tá? Isso tudo faz parte do sistema. Aqui no sobre, nós temos as configurações, as especificações do seu computador, da sua máquina. Isso é muito bacana. Por exemplo, esta máquina que eu peguei aqui para fazer este teste, para gerar esta tela, ela é um quad-core, tá? Então, um computador da Intel,
é um processadorzinho da Intel, Core i3, está aqui a nomenclatura dele, e ele tem 2.4 GHz. 8 GB de memória, né? Então eu tenho a possibilidade de, com um processador desse daqui, ter ele trabalhando com os 4 núcleos. Tá? O que acontece quando o Windows está instalado normalmente é que esses processadores, sejam de 2, de 4, de 8 núcleos, eles sempre vêm liberados só um núcleo do computador ativo. Então é necessário que o usuário ou administrador da máquina venha liberar estes outros núcleos que estão desativados, né? Que está apenas atuando com apenas um. Então, outra informação importante, ele vai mostrar para você qual que é o seu sistema operacional. Então aqui ele aparece, ó, edição Windows 10 profissional, tá? Outra situação, sistema operacional de 64 bits, esse processador baseado em x64. Se ele for 32 bits, ele vai aparecer aqui x86 e 32 bits. Por que é interessante, importante a gente saber esse tipo de informação? Quantos bits tem o computador, o sistema operacional instalado nele? É importante saber porque quando eu tenho, por exemplo, um computador com 4, 6 ou 8 GB, por exemplo, como esse daqui, se eu tivesse instalado nele um Windows com 32 bits x86, ele ia aparecer aqui para mim a memória instalada, ele ia aparecer 8 GB, e ia aparecer entre parênteses, utilizável 3 GB. Então, eu teria uma perda de 5 GB de memória RAM, ou seja, minha potência do computador, ela seria muito reduzida com a possibilidade total que eu tenho de 8 GB. Então, 32 bits limita a ação da memória para atuar, a memória RAM instalada, apenas 3 GB. Só vai ser utilizado 3 GB, independente de ter 16 GB instalado ali, o teu computador vai rodar apenas com 3 GB de utilização. Tá? Isso faz com que o desempenho da máquina seja muito inferior. Tá? Porque a memória, juntamente com o processador e seus núcleos liberados, são as duas coisas que vão interferir diretamente na velocidade da máquina, assim quando existir na máquina uma placa de vídeo aceleradora, tá? Uma placa off-board, né? Que vai trabalhar com uma memória dedicada só para ela. Tá ok? Então, essas informações são bem importantes para a gente saber e você vai poder acionar isso através do meu computador, clicando com o botão direito sobre ele e indo em propriedades. Através daqui a gente também pode ter acesso àquela tela que a gente já estava vendo anteriormente, ó, gerenciador de dispositivos, tá bom? Área de trabalho remota, proteção do sistema, configurações avançadas do sistema, renomear o computador, obter ajuda e comentários. Então tudo isso daqui está dentro da parte de propriedade do seu computador, tá joia? Vamos avançar. Então, inicialização do computador. Como que eu vou acessar a parte de inicialização do computador para fazer configurações avançadas nele? Então, para que o administrador ou usuário possa acessar tal tela de gerenciamento, de inicialização do sistema, nós devemos seguir o seguinte caminho. Então, aqui naquela telinha de comando executar que eu falei lá, que tem aqui embaixo, assim, né? Windows, tem o símbolo do Windows, e aqui embaixo nós temos um espaço para digitar, está escrito digite aqui para pesquisar, isso quando é o Windows 10. Quando não é o Windows 10, você clica no ícone e ele abre a barrinha para você pesquisar nos outros Windows, como 7 ou 8. Tá? Então você vai digitar lá msconfig, igual está aqui, ó, tá? Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, digita e aperta o Enter. Tá? Ele vai mostrar o caminho para a tela de configurações visualizada. Muitas são as possibilidades de gerenciamento, não apenas de hardware, mas que somatizadas podem então trazer grande ganho de desempenho e agilidade nos processos. Tá? Então isso é muito importante, a gente abrir esta tela do msconfig. Nós vamos ter então esta telinha aqui. Ó. Quando você abrir o msconfig e der o Enter, ele vai abrir esta caixa de diálogo para vocês, tá? Com a configuração do sistema na parte da aba geral. Nós temos aqui inicialização do sistema na outra aba, serviços, inicialização de programas, você pode determinar quais programas você quer que sejam iniciados e as ferramentas. Tá? Você pode deixar na inicialização normal, que vem no padrão do Windows, ou seletiva, que vai carregar os sistemas, o serviço de sistemas e os itens de inicialização. Então, você pode configurar toda a sua parte de inicialização. Toda vez que você fizer alguma alteração aqui, você deve aplicar primeiro para depois confirmar. Tá joia? Então, vamos lá.
Esse aqui é um print que eu fiz também da mesma máquina que a gente estava referenciando anteriormente. E nós vamos avançar para o próximo slide aqui, em que você vai poder ver a sequência. Então, trocando da aba geral para a aba inicialização do sistema, ele vai me mostrar aqui que eu estou com o Windows 10 instalado na partição C, que foi criado quando eu formatei a máquina, e ela gerou uma partição C/Windows, tá? Em que tem ali dentro? Então, sistema operacional atual, sistema operacional padrão. Ele é o Windows que está instalado no seu HD. Ele criou então uma partição C para instalar o Windows nela, tá? Então, o que acontece aqui? Você vai habilitar esta opção aqui que está em vermelho, que eu marquei de vermelho, ó, opções avançadas. Quando você clicar nesta opção, tá, ele vai te levar para uma outra etapa. Então, você clicou na opção, tá, ele já vai cair nesta outra tela aqui, ó, que vai nos gerar outras possibilidades. Tá? Então, tá. Quando você cai nas opções avançadas de inicialização, ele vai te liberar a possibilidade de atuar configurando processador e também memória. Nosso foco aqui agora é mexer com a questão do processador. Como eu falei anteriormente, isso daqui é um Core i3, essa máquina específica que eu usei para fazer o teste, e ele tem 4 núcleos no seu processador. E ele estava liberado apenas um, porque é o que o Windows faz quando você formata a máquina. Então, por default, ele vem com a configuração de liberação de apenas um núcleo. Você vai e libera os 4 núcleos dele, os 4 núcleos. Então, você clica no checkbox aqui e marca os 4 núcleos. Marcou o 4º núcleo, você pode clicar em OK, tá? Assim como a parte de memória aqui, você pode liberar a memória máxima se você quiser limitar ela, tá? Então tá, deu OK, você clicando no OK, ó, essa tela aqui é uma que abre na inicialização sobre a outra caixa de diálogo, você dá OK, vai voltar para aquela tela ali, ó, tá? E antes de você sair, quando você der o aplicar e o OK, ele vai te fazer essa pergunta aqui, ó, tá? Liberar a telinha de configuração do sistema. Ele vai dizer o seguinte: talvez seja necessário reiniciar o computador para aplicar estas alterações. Antes de reiniciar, salve os arquivos abertos e feche todos os programas. Não mostrar essa imagem novamente, se você marcar o checkbox, quando você realizar esse tipo de ação de novo ali dentro do MS-config, ele não vai mais aparecer essa tela. Tá? Normalmente quando a pessoa sai, ela já reinicia para atuar e ver as funcionalidades operando porque o computador foi reiniciado. Se você sair sem reiniciar, muito provavelmente isso não venha já estar interferindo no funcionamento da máquina. Então o ideal é sair e reiniciar a máquina, ok? Então a gente tem a nossa telinha aqui do Fique por Dentro. Eu criei um slidezinho aqui para a gente dar uma relembrada em algumas coisas que nós comentamos nesta aula. Então, mais uma vez falando sobre os sistemas operacionais e suas possibilidades. Dentro dos sistemas operacionais, nós temos a possibilidade de gerenciamento de hardware, assim como de software. O foco da aula de hoje é hardware, então nós estamos falando de gerenciamento de hardware. Dentro do gerenciamento de hardware, através das opções avançadas da máquina, né, do meu computador, nós conhecemos lá quantos bits tem a máquina, qual que é o Windows, qual que é o processador, quanto tem de memória instalada e quanto tem de memória disponível para utilização. Tá? Então, gerenciamento da memória RAM e gerenciamento do processador. Gerenciamento do processador nós vimos através desta parte aqui de opções avançadas de inicialização, em que você pode estar acionando o número dos processadores e liberando a quantidade de núcleos que ele oferece, ou seja, você pode estar trabalhando com ele no máximo da sua capacidade. Tá? E após isso você configura para sair e finaliza. Tá joia? Então, avançando aqui, nós temos a parte de gerenciamento do processador juntamente com a memória. Se você deixar na carga máxima, você vai poder ter um desempenho muito melhor. Outra coisa, quando você está nessa parte de inicialização da configuração avançada, você pode determinar quais são os aplicativos que devem ser carregados quando o Windows inicia. Por que isso? Isso pode ser configurado para que você tenha uma inicialização do Windows mais rápido. Tá? Então, você liga a máquina quando você chega na empresa, quando você chega, às vezes, para ligar o seu notebook, você pode configurar que ele carregue realmente aquilo que você vai utilizar. E as outras coisas que você usa raramente, elas serão carregadas apenas quando você for realmente usá-las. Então, isso faz com que o desempenho geral da máquina no dia a dia fique mais rápido, fique superior. Tá? Você ganha tempo com isso, ok? Ganha desempenho com isso, né? Faz com que o processador e a memória não fiquem sobrecarregados para poder estar carregando um monte de software que você, na verdade, não faz uso, né?
deixando isso ali em standby para que quando você for fazer o uso dessas ferramentas, ele venha ser acionado quando você for abrir cada uma delas, tá? Desempenho do equipamento. Então aqui, nessa telinha que a gente mostrou lá, se eu clicar com o botão direito, aqui um outro exemplo, tá? De uma outra máquina. Se eu for clicar, né? Então com o botão direito, por exemplo, no notebook aqui, e eu ver lá no meu computador, ou no este computador, ou se você for clicar aqui no iniciar, digite aqui para pesquisar, digitar computador, clicar com o botão direito e em propriedades, vai abrir essa telinha. Essa aqui é bem a telinha da cara dos notebooks, tá? Que ela abre com o Windows maior aqui, frisando qual que é o teu sistema operacional, qual que é a versão do teu sistema operacional. Aquele outro ali que era uma outra máquina que eu estava utilizando, ele estava lá com o Windows 10 Pro, então Windows 10 Professional. Esse aqui é o Windows 10 Home, tá? Uma versão mais utilizada para usuários domésticos, tá? Então apenas uma linguagem. Então nós temos aqui a data da fabricação, né, a data desse Windows, essa versão do Windows que é 2018, o anterior era 2019. Então aqui nós temos o modelo também do que? Da máquina, né? Qual que é o fabricante Acer, qual que é o modelo, aparece o modelo do notebook, qual que é o processador, já é um processador superior, é um processador Core i5, né? Nós temos aqui que ele é 2.50 e ele pode rodar até 2.71 GHz, então posso fazer um aumento aí do clock dele, GHz, né? A gente chama de overclock, né? Para que ele venha trabalhar com um pouco mais de potência ali nos seus gigahertz. Memória instalada, olha que interessante aqui, pessoal. Temos aqui o sistema operacional de 64 bits, né, base em x64, como a gente já tinha comentado, mas eu tenho 8 GB de memória RAM instalada e utilizável 7.88. Normalmente isso acontece nos notebooks, porque os notebooks trabalham com placas de vídeo que precisam que um pouco da memória seja dispensada para favorecer o acionamento desta placa aceleradora de vídeo, ou se for uma placa on-board ainda, para que ele venha auxiliar este acionamento da placa de vídeo. Então, normalmente ele perde um pouquinho aqui, ó, 120 de memória, tá? 120 MB aí para poder auxiliar essa ação da placa de vídeo no sistema, tá ok? Então essa aqui é a nossa tela de desempenho do equipamento, para você conhecer qual que é a tua versão do Windows, quantos bits tem o teu sistema operacional, qual que é a versão dele, data de fabricação, qual que é o modelo da sua máquina. Todas são informações importantes para que você possa gerenciar o seu hardware da melhor forma, tá? Resumo da nossa aula então, pessoal, para a gente encerrar. Podemos então recapitular os principais pontos dessa aula, falando um pouco da capacidade de gerenciamento de hardware a que o sistema operacional oferece aos seus usuários e administradores. O que isso quer dizer? Em suma, que possibilita principalmente a gestão de memória RAM e de processador, que são responsáveis pela área de desempenho da máquina, velocidade propriamente dita, né, para você realizar as suas operações no cotidiano, tá? Seja na empresa, seja você que trabalha com o seu computador pessoal para fazer trabalho, seja para fazer o que for, né? Vai ter mais desempenho na máquina quando você liberar os núcleos do computador, do processador, quando você colocar a tua memória ali para que ela trabalhe na capacidade superior, na maior que ela tem. Então tudo isso muitas vezes vem na configuração que a gente chama de default do Windows, né, com um núcleo liberado, às vezes a memória está limitada, então você amplia essa questão da memória do processador, dos seus núcleos, e você vai ter um desempenho melhorado da sua máquina, tá joia? Temos algumas referências bibliográficas aqui para você consultar, como Caldas, Oliveira, né, o Tannenbaum, que a gente tem também aí o material da Pearson, né, e o próprio material da Microsoft, para quem mexe e gosta de gerenciar o Windows 10 e agora também o 11, você pode estar acessando esse link que vai falar sobre essa questão de configurações avançadas de processadores, de memória, de gerenciadores de dispositivo, tá joia? Encerramos nossa aula por aqui. Eu aguardo você na nossa próxima aula de sistemas operacionais.